Meus amigos, é o seguinte, nós precisamos de uma vez por todas passar uma borracha nesse assunto, porque nós temos um país para salvar, e isso passa em grande parte em fazer maioria no Senado. E infelizmente a gente vai precisar fazer articulações aí com o Centrão em vários estados. São Paulo é um deles. Infelizmente nós nunca tivemos e não temos maioria para isso, então a gente precisa realmente fazer essa articulação. E olha só, tem gente por aí brincando de colocar o seu nome à disposição. Tem gente por aí querendo colocar as 2 vagas no Senado aqui em São Paulo para a esquerda. Sim, se a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer. Se o cenário que está desenhado hoje se concretizar em outubro, isso vai acontecer. Então olha só, para vocês entenderem. Na semana passada, quando o nome de André do Prado foi confirmado por Eduardo Bolsonaro para disputar a segunda vaga para o Senado aqui em São Paulo, ao lado do capitão Derrite, que é deputado federal, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, muita gente não gostou, mas a Veja especialmente divulgou, sabe-se lá de onde ela tirou essa informação, que o presidente Bolsonaro, ao saber dessa indicação, teria dado um chilique, teria surtado. Ora, de onde eles tiraram essa informação, né? Pois bem, o senador Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato à presidência, se reuniu ontem com seu pai, o presidente Bolsonaro, que recebeu o seguinte recado: siga firme, falando a verdade. E não teve nenhuma história, não teve nenhuma confirmação desse factoide exposto pela Veja. Ou seja, essa informação era mentira. O presidente Bolsonaro lá atrás fez um acordo com o governador Tarcísio. Uma das vagas para o Senado seria indicação dele e a outra seria do presidente. No caso seria o Eduardo. O Eduardo, a gente sabe, teve que ir para os Estados Unidos, né? Hoje é um perseguido do sistema e não pode se candidatar. Então, com essa articulação com o Centrão, indicou o André do Prado, que é alguém muito bem relacionado aqui no estado de São Paulo, é o presidente da Assembleia Legislativa, e o Eduardo vai ser o seu primeiro suplente, né? A estratégia passa por cima disso, né? Se o André do Prado for eleito, obviamente ele pode, sendo o senador Flávio Bolsonaro eleito também para a presidência, pode assumir um cargo no governo, e então o primeiro suplente, que é o Eduardo, assume a cadeira, né? Essa é uma das conjecturas. Mas vamos entender aqui, através de uma conta básica, contra fatos não há argumentos. Os números ninguém pode desmentir, né? E por isso eu até desenhei aqui para que algumas pessoas entendam, porque tem gente por aí insistindo nessa história, tá? Vamos entender aqui, ó, para vocês entenderem. O astronauta Marcos Pontes, que foi eleito em 2022, né? O astronauta que está em órbita até agora, né? Não mostrou a que veio, mas vamos lá. Ele teve 10.714.913 votos. Isso representou 49% dos votos válidos, ou seja, de votos válidos em São Paulo, nós tivemos mais ou menos 21 milhões de votos. Bom, qual é o cenário que está se desenhando hoje aqui no estado? O cenário é o seguinte: de um lado nós temos Derrite, perdoem a letra, tá? E também o André do Prado, certo? Esse é o cenário na direita, mas está surgindo uma nova pecinha aí, né? Nova, desculpem o trocadilho com o novo, né? Que é o Salles. Aliás, escrevi errado aqui, né? Salles, mas todo mundo entendeu. É o Salles. Pois bem, ele está surgindo aí para somar? Não, para dividir votos, e vocês vão entender por quê. Do outro lado, nós temos Marina Silva. Sabe-se lá por que ela está saindo por São Paulo, né? E a Simone Tebet. Nas palavras do Lula, a Simone Step, né? Qual é a pegadinha aí? Qual que é o problema? Qual que é o perigo que a gente enfrenta nessa eleição? Olha só. Se a gente vai ter mais ou menos 10 milhões, 10,7 milhões de votos, representou 49% dos votos válidos. 100% dos votos válidos, então seria mais ou menos 21 milhões de votos aqui em São Paulo, certo? Vamos dividir esses 21 milhões pelos 3 candidatos da direita aqui em São Paulo. Quanto daria? 21 dividido por 3 daria 7 milhões para cada um, certo? Tendo 3 candidatos na direita, o Derrite, o André do Prado e o Salles, daria mais ou menos 7 milhões para cada um. Esse número poderia até oscilar ali, né? De repente o Derrite poderia ter 8 milhões, o André do Prado 6, o Salles 5, não sei, poderia oscilar, mas seria dividido dessa forma, e entre os 3 candidatos, tá?
No outro lado, nós temos aqui Marina Silva e Simone Tebet. Vamos dividir os mesmos 21 milhões de votos pelas duas candidatas da esquerda, que vão focar apenas nessas duas candidaturas? Daria mais ou menos aqui 10,5 milhões para cada uma. Quem estaria eleito? Que chapa venceria as eleições esse ano no Senado aqui em São Paulo? É isso aí. A direita com 3 candidatos não faria nenhuma vaga e a esquerda com 2 candidatos venceria as eleições e levaria as 2 cadeiras. Agora vocês entenderam a preocupação? Agora vocês entenderam porque o Salles está brincando de colocar o seu nome à disposição? Eu não tenho nada particularmente contra o Salles, acho ele uma boa pessoa, um bom parlamentar, e se tivesse tido, digamos, paciência, se não tivesse queimado a largada em 2024, querendo forçar o seu nome para a Prefeitura de São Paulo, e agora querendo forçar o seu nome para o Senado em São Paulo, poderia algum dia, quem sabe na próxima eleição, ter o seu nome cotado para algum cargo que ele merece. Mas, Salles, sinceramente, eu não sei qual é a sua intenção. Mas se for essa aqui, se você seguir com esse plano, você vai estar dando as 2 vagas para a esquerda. E lembre-se, a direita não tem dono, é verdade. Mas quem tomou uma facada por nós, mas quem está sendo perseguido e sequestrado pelo regime é Bolsonaro. O povo deve lealdade àquele que literalmente sangrou por nós, não a você, Salles. Então põe a mão na consciência e vamos fazer a coisa certa, tá? Compartilhe esse vídeo, lembrando, eu sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo. Você que me acompanha sabe, conhece meu trabalho, e se você não me conhece, já siga aí embaixo, porque esse ano a gente precisa mudar o Brasil. Temos um país para salvar.